Lili, Não acredito, Lili com mas seu não nono. estava Eu, gravando, não estava eu gravando. gostei da Não! Fala de Márcia. novo, Márcia. É, Quer que eu aí, li? Quer que eu fale? porque Sim, Poema, né? Leia o caderninho, leia o caderninho. O caderninho todo. Não, Bom, do sim. que você escreveu. o que eu escrevi foi aquilo: o ser humano em busca do seu eu interior, em busca do amor e do sentido da vida. Dois momentos musicais que eu achei ponto alto foi a moça com o bebê e passou a trilha de Luzes da Ribalta. E o outro momento é eles jogando espuma um no outro, e a brincadeira. O filme mostra todos os tons da vida, as tristezas, as angústias, as nostalgias, a alegria, o amor, tudo. Ali está mostrando a vida toda. E o poema é o poema do viver. Luzes e sombras, ilusões, mosaico vivo, enigmas do inconsciente, buscas do infinito, sonhos e delírios, medos e angústias, nostalgias, imagens diluídas no tempo, magia, ventriloquismo, alegria e brincadeira, cartas e escolhas, caleidoscópio. E o final foi a frase daquela moça com o namorado no carro, antes do rapaz ser baleado, os dois naquele amor, naquela alegria, aquele close. E aí ela fala: o amor, ou alguém fala ali, o amor é um jogo comparado à morte, e a vida não é nada sem amor. Márcia, eu quero essa sua poesia no meu epitáfio. Eu acho que eu vou colocar na minha lápide. Eu achei, achei maravilhoso. Obrigado, Márcia. Pois nada. Kátia disse que não queria falar, que Márcia já tinha dito tudo. Lili disse que gostou de Márcia. Eu não, eu gostei do Ricardo, do que ele falou. E a Márcia é melhor do que o filme, muito melhor. Aham, Márcia dá de 10 no filme. O filme me deu sono, muito sono. Ah, eu não, imaginei. não, não rolou. Não, muito. Uns caras perdidos lá com um crime esquisito e esse rapaz esquisitíssimo. E eu estava torcendo para sair alguma coisa entre ele e a Binoche, mas não rolou. E eu adormeci um pouquinho. Quando acordei, ele estava machucado já. Realmente não é. Não gostei do filme, é simples. A Márcia foi ótima, mas o filme eu não gostei, não. Quem tá mais Ponto. online? Isabel? Oi, Quer falar alguma coisa, Isabel? então eu concordo com ela, com essa última aqui que falou. Para mim também. Eu não sei, eu tenho também até um preconceito que eu admito que personagem de filme criminoso para mim já começa 10 pontos a menos porque eu detesto. Então, o fato deles serem todos criminosos, todo mundo é bandido, todo mundo faz tudo errado, então já me deixa assim meio, não gostei. Mas vamos lá, né? Realmente eu concordo com o Ricardo. Não gostei da estética também, sinceramente. Tinha horas que eu pensava assim, será que tem algum problema com a transmissão? Porque tinha umas travas, às vezes os quadros ficavam estranhos. Eu gostei daquela cena do bebê também, com a música do Charlie Chaplin. Realmente acho que é a melhor cena, e não por causa dele, mas por causa do bebê, que eu achei uma graça. A história também achei sem pé nem cabeça. Para que enfiaram aquele vírus lá, o vírus do amor? E onde. Cadê? Por que que ela tinha aquela relação estranhíssima com o velho? Uma coisa super esquisita. O próprio personagem principal, eu não sei, eu achei aquele menino com uma cara estranha, uma cara agressiva, Uma uma cara cara de muito feia ele. malvado, não é? Malvado, como se aquilo é o protagonista do filme e não dá pra gente se
sei lá, se enxergar nele, e Empatizar nem com ela. ele, empatizar com ele não Não dava, né? dá. E ela, então, mais louca ainda, mais doida de pedra. O amor da sua vida tá lá passando mal, você vai atravessar a rua e vai dormir no quarto do hotel. Que? O outro leva um tiro, em vez de levar ele para o hospital, eles saem correndo para encontrar um avião, não sei aonde. Deve ter algumas camadas aí de interpretação, mas eu, aqui, coitada de mim, engenheira, não passei no passo 3. Então, para mim, é muito difícil conseguir entender. Eu não tenho a capacidade também de relaxar e só falar, que poesia, que legal. Para mim, não vai. Então, gostei da experiência de ouvir a Márcia, mas foi o que eu achei mais legal. Tá certo. Mais alguém? Eu quero falar agora. Claro, Ai, Kátia. Que bom. É, eu gostei do filme, eu não achei monótono, eu achei interessante, a filmagem foi toda diferente. Eu via toda hora a dualidade, embora fossem, assim, pessoas tidas como bandidas, né? Ele teve preso e tudo mais, mas tinha sentimentos, então eu via a dualidade. Eles tinham sentimentos, eles procuravam amparar. Você veja no final do filme, o garoto baleado, todos ficaram sensibilizados, e antes estavam achando que ele tinha sido traidor porque ele fugiu. Então, foi menos um assalto, foi menos um roubo, e mais os sentimentos, as emoções, a dualidade, a relação, a carência. A carência acompanhou esse filme do começo ao fim, para filmar a carência, o que faltava dentro do garoto, a falta de apoio dos pais, que não mostra como foi a infância dele, tanto é que ele estava afastado do pai, e aquela cena da mulher com a Inclusive, criança, Kátia, ele fala até o seguinte: finalmente órfão de pai e mãe, logo no início é, do filme. Exatamente. logo no início. E aquela cena com o bebê, a mulher, e aparece ele. Então, eu interpretei que era ele, criança, e ele na Nostalgia, idade né? atual. A nostalgia. É. E o sonho dele, né, de ter uma mãe, ter alguém. E aquela Ana que estava com o cara mais velho, eles tinham uma história semelhante à dele, tanto é que se agarrou e se sustentou com o Mark. É. Então, eu gostei. Porque foi menos assalto, tanto é que a história do roubo foi minutos. É só um pretexto, né, Sim, para já o Foi vai. só um filme. pretexto. Aquele horror de policial e ele sair com isso, olha, podiam vir por trás e puxar, É, aquilo mas ali deixou sair. Ali deixou. foi só para É uma dar decisão. continuidade à solidariedade que houve no filme, no final, a americana, a ganância, dava em dobro e tudo mais, querendo pagar em dobro. Eu não sei se foi porque eu dormi a tarde toda, eu não consegui dormir, fiquei curiosa. Ah, eu Não, esqueci de perfeito, falar Kátia. que laboratório chinfrim era aquele, o que é aquilo? No ovo, Muito ruim o laboratório, realmente, nem de escolinha no interior lá do Nordeste. Não tem laboratório assim, né? Não é? Não é, Flor? Quem é que falta? A Florésia? Fala, ei, Florésia. bem, eu vou te dizer, curiosamente eu gostei, né? Ei, Liliane, É! eu adoro quando Liliane fala, porque, em geral, a gente concorda de gênero, número e grau, mas dessa vez eu vou te dizer, o que me, cha- o que me chamou a atenção foi a estética e diferente, apesar de ser um filme escuro, né? Então eu acho que tem um cuidado assim de trazer umas cores de contraste, Meu aquela Deus, jaqueta Florésia amarela. cinéfila, toda cinéfila. Não, eu acho.
Mas aquelas cores, aquela jaqueta amarela dele, aquela roupa vermelha no final. Então, assim, O sempre Hobby trazendo Azul, o que que você achou do o Hobby hobby Azul? azul. É. Então, é assim, é uma coisa toda escura, que normalmente eu nem gosto de filme escuro, mas ele traz, assim, uma cor que contrasta, né? E, para mim, esse filme falou, assim, de amor, né? O tempo inteiro. Foi falando de amor, das diversas formas de amor, a angústia, né, a necessidade ter certeza daquele amor, né, que ela era a carência dela, mas aquela coisa, eu preciso. A outra também, as mulheres lindíssimas, né, e leves e suaves, né, que contrastavam totalmente com aquela feiura daquele menino, né. Ei, Liliane, eu lembrei de você porque os coroas eram até bem Até mais ou caprichado, menos, mas mas o mas menino o era a cara menino, do pelo MacGyver, Mas, gente, do MacGyver quando isso é tão doente. proposital que tem uma cena que quando ele discute, quando ela tá falando por que que ela não, por que que ela está com o Mark e não com ele, ela fala, tipo assim, você não é o meu tipo. Eu Ele gosto Você, não é mais tipo de velho. entendeu? ninguém. Assim, é muito Mais velho ou interessante mais isso, novo? Ele porque era é mais uma que cena de feio, ele era rejeição. uma coisa A horrível. feiura daquele ator, Denis Lavant, é muito deliberada, a maneira, não é a feiura, É diga, feiura o mesmo, ele é rosto feio. marcante dele é muito Exatamente. Ele tem deliberado uma como é expressão usado. do mal, parece que É, ele é do mal. E é muito ele deliberado como isso é usado no filme, e, como isso é manipulado. e E é interessante porque vira quase uma punchline no filme, entendeu? e curiosamente ele é um cara assim franzino, né? Ele é aquele cara assim frágil. Que você vê, ele é um cara frágil, né? Ela Bem, diz, tem pelezinha de bebê, porque ele parece né, uma Um coisinha assim. menino. Um tão frágil que frango, ele virou um frango, Fusca um lá no meio da rua, frango. né? Então, assim, eu achei interessante. Eu vou dizer, não é o filme que eu amo, que eu adoro, não, mas eu achei, assim, interessante. Ficou intrigada. E assisti inteiro. Eu também tive que parar aqui 2 minutos, porque aqui a gente está fazendo dog, a gente está cuidando de 2 cachorrinhos aqui. De uma amiga de Vanessa viajou. Então, eles fizeram aqui uma bagunça, eu ainda tive que parar um pouco. Mas, enfim, e como todo mundo já falou, é como se todo o resto da história, aquela besteira, aquele plano, que parece um plano muito importante, mas que parece não é nada, que não é nada importante, um laboratório que é furreca, um assalto que ele sai com a arma na cabeça, dizendo que tem aquilo ali, eu não entendi mesmo. Ele sai com a arma na cabeça, dizendo que tem um Ele próprio é o refém, refém. ele próprio é o É, refém. Não, Perfeito. exatamente, uma coisa sem sentido, porque ali ele teria sido pego. Então, tem umas coisas assim que, na verdade, o que para mim era falar assim dessas formas de amor e das angústias e das histórias e das confusões, mas tudo isso ficou meio confuso, todo o resto, né? Me permite, Jean? Eu posso falar Ok. primeiro, Newton? Não, tudo Eu bem, então queria vai. só completar uma coisa aí que a Florésia falou, disso que ela falou, me chamou muita atenção, essa história dele ter saído o refém era ele mesmo. Como o filme todo fala é, da vida, dos seus diversos aspectos, a vida, a morte, o amor, as incongruências, né? Então, é os absurdos da vida, a vida é assim. Eu acho que ali entendi dessa forma. Tá congruente, Deixa eu exatamente. A só. Márcia pegou, a Terminei, Márcia terminei. pegou tudo, dissecou tudo e entendeu tudo, porque aquela cena dentro desse filme, desculpa, Jean, Tá. ela se justifica pelo fato do filme ser como é. Vai, Jean. Não, vamos pegar uma panelada do que tudo foi dito, porque tudo que foi dito é válido. Assim, né? Um filme não é feito necessariamente para você assistir e você gostar. Assim, é como você vê uma obra de arte que você gosta ou não gosta. Perpassa várias coisas, né? Perpassa um subjetivismo, perpassa uma bagagem, e enfim, mas não existe uma maneira certa de você ver um filme ou de você ter uma opinião sobre ele. Agora, como Márcia colocou, e eu acho que eu vou pegar alguns pontos aqui do que Márcia. Primeira coisa que ela colocou que eu acho que é crucial. Não dá para ver esse filme como a gente vê usualmente um filme em termos de linguagem do que a gente está acostumado com o cinema, por exemplo, americano. E aí eu já pego
essa própria referência que tem dentro do filme. A americana, naquele contexto, ela é a vilã mais vilã e ela é uma intrusa. Então, assim, isso já tem uma semiótica em que aquele filme não é tipo o cinema americano. Todo aquele filme, todo filme, ele não, um filme como esse, um filme como Sangue Ruim, a gente, se a gente for com uma leitura literal dele, a leitura literal é o que danado é isso. Por que que o filme é assim? Então, quando a gente percebe que a leitura literal de uma obra ou de um filme como esse não funciona dessa forma, a gente tem que acessar a leitura que Márcia colocou da, da leitura poética. Então, é um filme que a gente vê precisa ver por um viés de surrealismo, onírico, simbólico. É um filme todo simbólico. Não é por acaso que é um filme que faz várias referências ao cinema. Várias. Ele é um pouco injusto nesse aspecto, porque ele exige uma certa bagagem para a gente destrinchar tudo que ele tem. Essa parte onírica, inclusive, tem até uma cena que ele comenta: Jean Cocteau está morto, que é um dos maiores surrealistas do cinema. Então, assim, o diretor ele faz, na verdade, uma grande homenagem, uma grande homagem ao melhor que houve do cinema francês até os anos 80, especificamente a novela Vague. Aqui você tem vários truques que Godard utilizava, como os personagens falarem em off, enquanto os rostos estão parados olhando. Você tem várias coisas que a novela vague francesa popularizou e que durante algum tempo se tornou sinônimo de ou cinema genial ou de cinema chato, cabeça, mas que realmente revolucionou o cinema mundial. Você tem ecos, essa parte do crime, você tem totalmente ecos de Jean-Pierre Melville, que é outro diretor francês, que fazia filmes sobre crimes, mas que os crimes eram apenas como Le Samurai, com. Ah, chega, o homem mais bonito do mundo, francês. Alain Alain Delon. Delon. Alain Delon! Delon. O Samurai de Alain Delon, que Jean-Pierre Melville fez, é sobre um gangster, mas não é sobre um gangster. É um filme existencialista, é um filme sobre a dor de existir. Então, esse aqui é um filme que a gente tem que ver por essa ótica da poesia, da construção, da linguagem. Ele é poético, até porque, de novo, a palavra poesia. Sangue Ruim é um capítulo de uma poesia enorme de Rimbaud, que é uma poesia específica, é um grande aparato poético. Esse é é o primeiro capítulo, Sangue Ruim, que fala sobre as dores do amor dele com o amante Verlaine, que é muito famosa a história do amor conturbado deles dois, que era o amor entre uma pessoa, um homem mais velho e um rapaz mais novo. E aqui o filme decupa isso numa relação também de uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova. Então o filme é tal qual uma matriosca que aparece também no filme, a figura daquela bonequinha russa que tem várias bonequinhas dentro, aparece uma matriosca no cofre. É um filme com várias camadas, é um filme que lhe convida, ele sabe da sua complexidade, mas ele convida. Olha, eu estou aqui contando a história, praticamente a história de várias artes francesas, de várias coisas. O uso de cores. Aliás, antes de ir para o uso de cores, que também é essencial, por exemplo, você foi no ponto, é algo muito deliberado no filme. Mas antes de passar para isso, a gente tem que falar sobre a Eu não questão. falei da música, mas realmente, aquelas músicas, e principalmente a música de Vitória. Eu acho que o momento mais, para mim, foi o mais impressionante. Isso, que é uma homenagem, às vezes que ele está falando da música, uma é uma homenagem deliberada ao cinema, que é o de Chaplin, a parte que eles estão brincando com barbear, eu acho que, se não me engano, é de O Acossado, é uma cena tem várias pseudo-refilmagens de cenas de grandes clássicos. Chaplin foi um grande influenciador dos diretores franceses da Novelle Vague. Então você tem uma retroalimentação de arte aqui durante todo o filme que é muito interessante, é muito metódica. De novo, vendo o filme como uma metáfora, aí a gente tem que ver a questão. A, a doença aqui do filme, a doença do sexo sem amor,
a gente tem que lembrar que o filme foi feito nos anos 80, no ápice da epidemia da AIDS, né? Ah, Da crise da AIDS. Então o filme também ele é criado nesse contexto e que num mundo em que o sexo livre tinha se colocado um freio, um break, né? Um break dramático com a AIDS. Então é um filme que também repensa sobre isso, repensa sobre as relações amorosas no cinema, na vida e o perigo de amar. O perigo de amar, o perigo do ato de amar, o perigo do sexo, o perigo de realmente amar de verdade, porque o filme ele não oferece nenhum tipo de redenção. Se você ama sem amor, você morre. Se É, você ama de verdade, você morre também. é a Então, futilidade também, né? A oi? comparação do amor que tem a sua validade e a futilidade de não ter o amor. Isso, exatamente. Então, nós, como seres humanos, nós somos reféns desse sentimento, amor, e que é um sentimento que, ao contrário do que o filme coloca, de que a gente pode pensar, mas como é que o amor, de maneira hipotética, a falta de amor, ela gera um vírus? Mas isso a gente está pensando racionalmente. A gente tem que estar pensando de maneira metafórica de que o que o diretor quer dizer é que nós todos somos vítimas desse vírus, dessa busca, né, dessa busca, essa dicotomia entre prazer, sexo, amor, essa busca eterna por compreensão. E os personagens, eu acho que como Kátia colocou perfeitamente, todos eles, apesar dos seus backgrounds, apesar de serem criminosos ou pessoas ah, isso ou aquilo, mas o denominador comum do ser humano é essa busca desenfreada e quase fútil pelo amor, e um amor completo, e um amor que preencha. Mas já, É, já eles oi. falam sobre, eles indicam a camisinha enfaticamente, né? Sim, e aí vem a questão também do filme, que o filme também tem essa questão meio moralista, de que se você não seguir aquelas regras do filme, você tem uma consequência, entendeu? Então, existe uma pseudociência que a gente não pode compreender dentro do universo que o filme está propondo se criar. A gente tem que entender isso de uma forma onírica, de uma forma mais poética, assim como Rimbaud, quando escreveu sua poesia sobre as agruras do amor, né, do amor dele por Verlaine, também a gente tem que ler de uma maneira onírica. Como é que o filme decupa isso como filme? Os closes, a maneira como se usa a música, aí vem o que Florença colocou, que é a fotografia. A fotografia do filme é maravilhosa, porque assim, ele coloca uma cidade preto e branco, praticamente, e é muito deliberado, é quase cartunesco, mas ele joga cores de maneira muito calculada. Você trabalha com azul, vermelho, amarelo, o branco e o preto, né? O cinza, que faz parte dessas cores, e eu acho, se não me engano, o sol, entre aspas. E essas cores aparecem em momentos muito deliberados do filme. Quando tá em azul, são momentos calmos, reflexivos. Quando Juliette Binoche está vestindo vermelho, são momentos mais angustiantes, momentos de desespero, ou de medo, ou de paixão, de De amor. efervescência, de De ardência. efervescência, exatamente. Ele, quando usa a jaqueta amarela, geralmente são momentos de ação. Quando ele usa a jaqueta, a roupa branca, né, a camisa branca, são momentos mais introspectivos. Então, o filme brinca com esses códigos, né, de maneira consciente e inconsciente, para informar esse universo que ele está construindo. Já falei da americana como essa intrusa, né? Como essa pessoa, como o estrangeiro obstrui, persegue, digamos assim, a cultura, a arte ali naquele universo, né? Dessa metáfora, como informa também o cinema francês, como o cinema francês demorou muito para tentar absorver a influência de Hollywood, mas como influência, mas ao mesmo tempo criar algo novo e não apenas copiar o que tinha sido feito. Apesar desse filme fazer uma homenagem àquele que criou as bases do cinema, que é Charlie Chaplin, ele também flerta com algo novo. É um filme que se passa em algum lugar no futuro, num futuro distópico, mas aí ele flerta com algo novo, com Modern Love do David Bowie, que tinha sido lançado, que é uma música maravilhosa. Eu tô arrepiado porque aquela sequência de Denis Lavant é maravilhosa. Denis Lavant é um
Desculpa, eu não uso palavrão com muita frequência, mas eu vou usar aqui. Denis Lavant é um puta ator. Ele é fantástico. Claire Denis, que é uma grande diretora, utilizaria ele depois num outro filme excepcional do cinema francês moderno, que é O Bom Trabalho, e ele repete mais ou menos uma cena como essa. Ela coloca ele para dançar num momento desconcertante do filme. Então, essa sequência de liberdade, de desejo, de correr pela rua, de fazer a cambalhota, muito embora que lá na frente esteja aquele break, vamos voltar para a trama, pode parecer desconexo, mas não é. Ela se comunica com com o desejo que os personagens têm de amar e serem livres, e pela impossibilidade que aquele mundo metafórico, onírico, os impede. Dá licença, Jean. Essa cena dele, talvez para mim, seja, se não a maior, uma das maiores demonstrações de expressividade do que um personagem está sentindo dentro de si mesmo. Uhum. Porque ali você fala, por que ele está. Não, aquilo ali está demonstrando exatamente porque ele gosta dela, ela não quer saber dele, ele está naquela situação que ele não pode fazer nada. Aquela cena ali não sei se é palavrão ainda, mas é desmontante aquela cena. Não, não é não, é muito levezinho. E eu vou só terminar de novo com o ponto da cor, alguns anos depois. E de novo, eu não acho que há coincidências entre os grandes do cinema. Alguns anos depois, um certo Krzysztof Kieslowski faria uma trilogia das cores, utilizaria branco, vermelho e azul. Pode Branco, dizer. vermelho e azul, a gente está falando de filme francês, né? A bandeirinha da França. Ele utilizaria essas três cores numa trilogia célebre e escalaria Juliette Binoche para o azul, né? Para a Liberdade é Azul, se não me engano. Liberdade Azul. A Liberdade é Azul, que é um filme sobre luto, é um filme sobre perda de amor e é um filme sobre luto, em que ela usa, e o filme usa a cor azul para demonstrar esse luto. Então, assim, como eu não acredito em coincidências no cinema, eu acho que, como esse filme veio um pouquinho antes, então eu acho que há uma retroalimentação aí interessante. E aqui eu termino meus comentários. Ok, vamos lá. Gostei da expressão Estão me ouvindo? Sim. Ok. Gostei da expressão da panelada. Vamos ver se o Jean me deixou. Na verdade, me deixou, porque esse filme aí eu posso ficar falando até a semana que vem. Seguinte, esse filme é considerado um dos mais influentes dos anos 80. Por quê? Porque esteticamente ele é. Eu não acho que existe perfeição, existe quase perfeição. Ele é quase perfeito esteticamente. Eu acho que assisti já umas 3 ou 4 vezes o filme. Eu precisei me esforçar extremamente para conseguir achar uma cena desse filme que não fosse visualmente cativante. Esse filme é um daqueles filmes que usa a fotografia de uma forma tão predominante que dá a impressão de que, se não todas, a maioria das cenas que ele demonstra são como fotografias de fotógrafos de arte. Porque eu olhava uma cena e falo, putz, mas olha aqui essa cena, mas olha aqui essa cena. E por causa disso, inclusive, eu vou fazer uma pequena comparação. Existem muitos cineastas ingleses que vieram da propaganda, da publicidade, como Ridley Scott, Alan Parker, aquele diretor do Atração Fatal. Eles todos vieram da publicidade. Na França é o contrário. Na França, os cineastas influenciam a publicidade. E essa cena do Alex correndo, ela acabou sendo usada como uma propaganda de não sei o que, eu nem lembro direito, de uma propaganda. E o filme todo ele tem essa influência. Agora, vocês podem dizer que o rapaz é feio. Eu não acho o rapaz feio. Eu acho o rapaz, ele tem um rosto marcante. E para mim, adorei que você ter falado isso, já. Ele tem talvez uma das melhores interpretações dos anos 80. Existe aquela coisa, e eu fazer uma comparação mais recente, teve um filme com a Emma Stone chamado
Pobres Criaturas recentemente, que você não reconhece a atriz porque parece que ela está enterrada dentro do personagem. Esse rapaz, você tem que fazer um esforço para entender a forma como ele está interpretando isso, porque ele viveu, ele entrou dentro do personagem. E é ótimo que ele está rodeado das duas meninas maravilhosas. Eu não lembrava que a Juliette Binoche era tão novinha, e também eu vou te contar, é um sortudo esse rapaz com as duas garotas. Ok, vamos voltar a um ponto que o Jean comentou sobre a gente ler, a gente assiste, e a gente lê, e a gente interpreta um filme, literalmente. Os filmes americanos, como o Jean falou, você assiste o filme, e você entende, e você interpreta literalmente. Por quê? Porque não tem nada mais. É só aquilo, está emplastado na tua cara o que você está vendo. A história é assim. É linear, as duas pessoas se encontraram, se deram bem, brigaram, não sei o quê, aquela historinha, blá, 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 blá. E você sai do cinema sem... interessante, bonitinho, bonitinho. Esse filme, ele vai além, por causa dessas camadas, da profundidade do roteiro, da fotografia, das interpretações, e o Michel Piccoli também, maravilhoso, um ator francês fenomenal, entende? Esses filmes é que dão a possibilidade de a gente pensar o que é aquilo. Não sei quem falou, não sei se foi a Kátia que falou, que alguém falou que começou a assistir o filme e em meia hora, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí depois de meia hora começou a ser... Tem uns filmes que demoram um pouquinho para te pegar. Demora um Foi pouquinho. Márcia. Mas, Márcia. exato, Eu Então, também, porque era tanto nome, ninguém estava entendendo a história. Eu falei, putz, vou boiar nesse filme, porque é tanto nome de tanta gente que você não está entendendo nada. Agora, eu tenho uma pergunta. Vocês falaram tanto nas cores das roupas. Qual é o babado dos dois coroas sem camisa e do estou chegando lá, rapaz estou chegando lá, com franguete também sem camisa? estou chegando lá. Tem uma cena maravilhosa que são os três no carro pelados. É sensacional. Bom, o negócio é o seguinte: os personagens estão desnudos. Isso é. Estão desnudos, literalmente e metaforicamente. Porque ali, o que acontece? Eles têm que enfrentar uma situação em que eles não têm total controle. Então, eles não têm todas as ferramentas, todas as armas para saber o que vai acontecer. E o diretor, achei demais isso aí. Ele diz: olha, vamos ver o que vai acontecer aqui, porque eles estão fora eu acho que em português também, né? Fora da zona de conforto deles. Sim. Então, quer dizer, é proposital ali mostrar, não é que eles estão pelados, literalmente. Ali é uma metáfora genial, que eles não têm todas as condições de analisar e conseguir exatamente o que eles querem, porque eles estão planejando, ou eles vão planejar, como é que é, se eles têm controle ou não têm controle, nem nada. Agora, duas cenas que foram comentadas aqui, obviamente o laboratório, podia ser um fundo de quintal aquilo ali. A ideia é essa, é o despojamento, Despojamento. despojamento, entende? O filme trabalha com isso também. Ele tem uma cenografia muito sofisticada, mas usa a fotografia, as cores e os despojamentos da cenografia justamente para isso, porque os personagens são mais importantes e o que importa é a história deles. E a outra história é dele. Eu estava querendo lembrar, né? Quem era o refém, quem era o refém. Aqui, a linguagem do filme justifica completamente aquela história, porque, na verdade, se você pegar mesmo num filme americano, então acho que tem até um filme americano que fez uma citação desse tipo, que o cara estava saindo e ele bota um negócio na cabeça, olha, não sei o quê, porque, na verdade, eles não podem se justificar, basicamente, de que eles atiraram no cara. Eles não podem matar o rapaz, entendeu? E se o rapaz se matasse, eles seriam os responsáveis pela morte dele. Mas, na verdade, aquilo ali é uma cena escolhida, especialmente... Como é que ele vai sair daí? Tem uma série de licenças poéticas também nesse filme, mas ele vai ao encontro, não de encontro, ele vai ao encontro do roteiro e da forma como tudo é representado.
E eu não sei como é que alguém consegue dormir nesse filme, sinceramente. Mas é isso. Nós temos Florésia, nós temos Márcia de um lado. O Ari voltou. Ari, entra aí. Fala aí, Ari. Deixa eu só fazer um finalzinho aqui. Essa cena da arma na cabeça, primeiro que tem a questão metafórica, né? De que ele é refém dele mesmo, da vida, das circunstâncias, né? O refém, o grande refém do filme é ele próprio. Mas. E também a cena na forma lembra muito de novo um outro cinema americano, que é o Dog Day Afternoon, né? Em que você tem uma cena parecida com essa, em que se torna praticamente o blueprint, né? A Xerox que vários filmes com esse tipo de cena iriam representar depois. Mas vai lá, Ari, fecha aí com chave de ouro. A gente fez o contrário dessa vez. A gente falou, todo mundo falou pra gente falar. Não, eu tô ouvindo. Por incrível que pareça, eu concordo com todo mundo. Tem um lado que é o lado do Ricardo, que é o lado, né, da Lilian, de pessoas que eu também, quando começou o filme, eu falei, putz, esse é daqueles filmes que ou vai ficar muito chato assistir, ou eu vou ter que encontrar uma maneira de assistir. E a maneira de assistir é o que vocês falaram. Senão ele fica chato. Senão, não é que ele fica chato, ele fica meio louco, doidinho, doidão. Ah, é um filme doidão, o diretor é doidão. Então você fala, não, o diretor não pode ser só doidão. Ele acha que ele é doidão, né? Mas tem algo mais aí, né? Tem algo mais aí. Então, o que me chamou a atenção, afora tudo o que falaram, tá entrando um som aí, não sei, eu estou falando, tá entrando um som aí. Acho que é o seu mesmo, é tipo um Não, eco. não, todo mundo tem que desligar o microfone, senão a voz dele sai do Certo. outro lado também. Tá, eu vou desligar aqui. O Jean citou uma frase que o Jean falou, é quase um cartoon. Não, para mim é um cartoon, é uma história em quadrinho. A estética dele é de história em quadrinhos. Os enquadramentos, ele começa com uma sequência absurda de planos fechados. Absurda a sequência, não é um plano fechado, não é um close, é uma sequência contínua. Então, quando começa o filme, você já fala: opa, isso aqui tem uma estética diferente. Porque não tem um plano aberto aqui, vai ter, mas é uma sequência tipo história em quadrinhos, né? Seja pelo uso de cores, de movimento, de enquadramentos, né? Só faltava ter o balãozinho. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa que já foi falado, a fotografia realmente se destaca. E se destaca mesmo. E eu vou concordar com a Liliane. Foi uma pena que ele não teve um momento com a Juliette Binoche, porque ela com aquele roupão azul estava perfeita. Tem uma hora que ele vem por trás dela e fala assim: agora ele vai tirar esse roupão, agora vai rolar. Aí você fala, mas será que vai rolar? Não, não vai rolar. Não rolou, né? Então, o filme tem toda essa coisa que Você tá ele mudo já. ele sugere que vai rolar alguma coisa, mas não rola. Ari, Não deixa eu só rola. fazer um comentário. Essa questão deles dois é interessante porque a gente vai começar a pensar na própria lógica do filme, né? O vírus mata quem faz sexo sem amor. Ou seja, ela e Mark se amam, ela ama Mark realmente. E o filme tem um certo pudor em dizer, se você ama uma pessoa, você é dedicado a ela, você não ama mais ninguém. Então, na verdade, ela realmente não ama ele. Ela não ama a Alex. Ela dá um fora literal em Alex. E o filme fica, né, insistindo nisso, Alex, mas assim, ela é muito. O filme, ela, a estrutura é muito claro. E se o filme cedesse a isso que a gente quer, mataria os dois. Eu vou te Porque ela dizer, faria sexo com ele sem amor e mataria os dois. eu Então, deixa eu pensei, só. quando ele começou a sangrar, que ele tinha ficado transado com a ex, né? E ele não amava mais ela, então por isso que ele estava sangrando, como o cara estava com o olho também.
Então eu achei que ia ser esse o fim. Na verdade, tem tudo isso que vocês falaram. Eu concordo com o Jean. Se eles dois transassem, agradaria tremendamente aos espectadores, mas o filme se trairia. Mas a gente, como espectador, adoraria ver uma cena bacana, quente, quentíssima, porque os olhares deles, os jeitos que eles estavam, os enquadramentos, você faz, eles vão se agarrar a qualquer momento, eles vão se agarrar. Então, ele cria essa coisa no espectador, é como se. Aí tem a ver com o vírus. É como se falasse assim: olha, a gente cria o desejo, mas não é para consumar, não, hein? Não é para consumar que nós estamos em época de AIDS. Cuidado, né? É O impressão minha, desejo, é o impressão minha, desejo está criando. ou não teve Espera, nenhuma deixa eu cena de acabar. sexo. Não, Não não teve tem cena nenhuma de cena de sexo. sexo, Não né? tem cena de Nenhuma, ok. sexo. Não tem. Nenhuma, Deixa ok. eu só terminar. Deixa eu só Tá, terminar. é só isso. Não, não tem cena de sexo, é isso que eu estou falando. Mas ele cria uma tensão sexual entre os dois o tempo inteiro. O tempo inteiro. E elas são. Do jeito que ele é feio, ela é linda. Aí você fala, é perfeito, esse é um par perfeito. Né? A Bela a Bela e a Fera, não, quase que é uma coisa meio contraditória, né? E eu concordo que o garoto ele é estranho, ele é um meio um punk, assim, um garoto punk. Meio... Lembra que o movimento punk também estava em alta na época. Movimento punk. Ele tem um jeitão meio punk, não sei se vocês perceberam. Magrinho, branco, ao mesmo tempo doidão, impulsivo, né? E o Newton falou o seguinte: ele tem uma aparência fraca, mas ele conseguiu erguer um Fusca. Quer dizer, essa brincadeira que ele fez, o garoto é forte. Ele tem uma fortaleza interna, porque o garoto foi criado. Se ele está vivo é porque ele conseguiu sobreviver. Por outro lado, ele é o personagem que provavelmente vai morrer e morreu. E Então, o nome? o filme. Fala sobre o nome dele. Boca Fechada lá. Fala sobre o nome. Isso é uma. Não, mas aí o filme esclarece, porque ele fala que ele foi preso e na prisão chamavam ele de boca fechada, porque quem abre a boca na Não, prisão se os dá pais mal. chamavam. Mas não, tudo bem, os pais. É porque ele era muito quieto. Ele era muito quieto desde a infância. É um garoto retraído, né? E ele é Muito quieto. ventríloco também. E a parte dele É ser um ventríloco é destaque. uma parte muito curiosa também do Então, filme, né? boca. Eu ia falar, ia chegar lá. Apesar que ele não fala com a boca aberta, ele fala com a boca fechada. Isso tem a ver com amor e sexo também, né? Você pode ter com a boca fechada ou com a boca aberta. Enfim, tem toda uma brincadeira aí com essa coisa, né? Mas é um filme que você tem que entrar na vibe dele, senão ele fica chato. Eu concordo com o Ricardo. Ou a pessoa entra nessa vibe esquisita do filme, doidona, né? Na verdade, todos os espectadores deveriam ouvir o Jean, o Newton e principalmente a Márcia antes de ver esse filme. Aí as pessoas iam assistir com outro olhar.